Oi, gente, tudo bem? Estamos nós mais aqui mais um dia, né? Vamos continuar hoje falando sobre sais. Na aula passada a gente deu uma breve introdução, conhecemos os sais, e hoje nós vamos aprender a dar nomes. Nós vamos falar sobre a nomenclatura dos sais, tá bom? E a gente vai concluir este capítulo. Vamos entender uma coisa. Para poder eu dar nome a um sal, eu preciso saber de que ácido ele se originou, tá? Então, eu vou ter que voltar e recordar da nomenclatura dos ácidos, principalmente do NOx dos ácidos, porque quando é um oxiácido que tem oxigênio, eu vou precisar do NOx para que assim eu possa dizer a terminação ou ao complemento para poder dar o nome daquele ácido, tá? Então, vocês, quem não lembra, dá uma revisada um pouquinho na aula que fala sobre nomenclatura de ácidos, para poder a gente continuar e fazer a nomenclatura dos sais. Como eu disse, para que eu possa dar um nome a um sal, eu vou precisar do sufixo do ácido. Como assim? Eu tenho que saber o nome do ácido, o sufixo, a terminação dele. Tá? Vou dar um exemplo. Um ácido que termina com hídrico. Vocês lembram que um ácido que termina com hídrico, ele é um ácido hidrácido. Ele não possui oxigênio. Todo ácido que não possui oxigênio, ele termina com hídrico. Então, se ele for um hidrácido, né? Terminou com hídrico, eu vou terminar o sal com eto. Vou dar um exemplo aqui clássico, ó. O HCl, ele é um hidrácido, ele não possui, né? O HCl é chamado de ácido clorídrico. Olha aqui o hídrico aparecendo destacado, tá? E aí como é que vai chamar o ácido do cloro, aliás, o sal do cloro, né? E aí eu dei um exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, ele é chamado assim, ó, cloreto de sódio. Tá? Cloreto de sódio. Olha aí, entra o eto. Aqui, daqui a pouco a gente vai entender porque que esse cloro vem na frente e o sódio vem depois, tá? Então, primeiro eu quero que vocês entendam as terminações. É um hidrácido, termina com hídrico, então vai terminar com eto, tá? Terminou com ico. Vocês lembram que ico, esses dois, gente, já são oxiácidos, tá? Vou botar até aqui, ó, oxiácidos. E esse aqui é um hidrácido. É um hidrácido. Esse possui oxigênio, tá? São ácidos que possuem oxigênio e esses é o que não possui oxigênio. Esses aqui vai diferenciar um pouco, porque esse aqui, quem tem um NOx do átomo central mais 7, mais 6, né? Mais 5, vai ter essa terminação aí, né? No caso de ico. Já esses são aqueles ácidos que terminam em mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Todos esses vão se chamar oso, né? São ácidos que terminam com oso, que o NOx do átomo central, tá? Vai terminar e vai dar mais 3, mais 4, mais 2, mais 1, entendido? Então é o seguinte, o ácido terminou com ico, teve NOx do átomo central 5, 6 ou 7, o sal vai ser ato. Se o NOx do átomo central do ácido deu mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, o ácido vai se chamar oso no final, o seu sufixo. Então automaticamente vai ser ito. Terminou com hídrico, vai ser eto. Terminou com ico, vai ser ato, o sal. E terminou com oso ácido, o sal vai ser ito. Certo? Entendido isso, vamos agora para os exemplos. Como eu já citei o primeiro exemplo, agora vamos, ó. Esse ácido, se você fizer o cálculo, o átomo central é o nitrogênio, tá? E aí, como é que é ácido o quê? Como é que eu vou chamar ele, né? Nitro por quê? Porque tem o nitrogênio. Então vai ser, aqui o NOx vai ser mais 1, tá? Porque
E aqui, como eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6. E aí, gente, qual vai ser o NOx do nitrogênio? Eu tem que dar 0 a conta aqui em cima. Eu tenho 1 positivo e 6 negativo. Eu tenho que aumentar o positivo para anular esse 6, né? Então aqui vai ser mais 5. Mais 5 mais 1 dá mais 6. Menos 6 igual a 0. Então o que acontece? O NOx do nitrogênio é mais 5. Se ele é mais 5, a terminação é ico. Então vai ser ácido nítrico, porque eu falo do átomo central. Entenderam aí? Se terminou com ico, vai ser, o sal dele vai ser quem, ó? Nitrato de potássio, tá? Porque reagiu com potássio, da reação houve potássio pelo meio, então vai ser nitrato de potássio. Ato, porque terminou com ico, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu faço o cálculo, aqui vai ser mais 1, o NOx do hidrogênio, então aqui vai dar mais 2, tá? O NOx do oxigênio é menos 2, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, para dar 0, o enxofre vai ter qual NOx? O mais 4, né? Ó, porque mais 4 mais 2 dá mais 6, menos 6 igual a 0. Então, como eu tenho o NOx mais 4, lembra que eu falei, ó, o mais 4, a terminação é oso. Então, ó, sulfuroso, ó, ácido sulfuroso. Se terminou com oso, vai ser ácido sulfito, sal vai ser o seguinte, sulfito de cálcio. Agora vamos entender por que vem o sulfito na frente e o cálcio depois, tá? Gente, a regra geral para todos os sais, aqui são os casos bem detalhados para poder a gente entender de onde é que origina a nomenclatura de cada sal, tá? Agora a regra geral, nós vamos entender o seguinte, para mim dar o nome do sal, primeiro eu vou dar o nome do ânion, aí boto a preposição de, né? E depois a preposição não, o de, e aí por último eu vou colocar o cátion. Foi o que aconteceu, ó. O ânion, eu sei que aqui no caso é o nitro, né? Aqui vai ser o negativo essa parte aqui. E o positivo, desculpa, aqui, ó. O nitro e o positivo vai ser aqui, ó, o potássio, né? Então por isso que é nitrato de potássio, ó. Ânion e cátion. Aqui do mesmo jeito, ó, essa parte SO3 aqui é o sulfito, tá? O sulfito vai ser a parte negativa e a parte positiva. Aí ser o cálcio aqui, ó, parte positiva, parte negativa. Então, o que acontece? Vai ser sulfito, a parte negativa, que é o ânion, de cálcio, que é a parte positiva, tá? Então, eu coloquei aqui só um exemplo para vocês verem, ó. Por exemplo, o cloreto de sódio, tá? Então a gente entende o seguinte, cloreto, a gente já sabe, o eto, por que é eto? Porque se originou-se de um átomo hidrácido, né, que não tem, então terminou com hídrico, então a terminação do sal vai ser eto. E mais o cátion, que é o sódio, a palavra sódio, tá? Então essa primeira regra básica é para a gente entender. Agora nós vamos ver umas pequenas casos especiais e exceções, tá bom? Como eu falei, nós temos alguns casos particulares, tá? Por exemplo, de acordo com o elemento que forma o cátion, tem mais de um número de oxidação. Se você observar, se ele tiver mais de um, por exemplo, o ferro, eu dei aqui o exemplo ferro. O ferro, ele varia entre 2 mais e 3 mais, o NOx dele. Então, por conta disso, ele é um caso particular. Como que a gente faz a nomenclatura do ferro? Primeiramente, o nome do ânion. Por exemplo, aqui está sendo reagido com o cloro, né? O ferro está junto com o cloro. Então, nós já sabemos que o íon é cloreto, né? Porque aqui vai dar cloro menos, então vai ser cloreto. Então, a primeira parte é cloreto de, o nome do elemento. O elemento é o ferro, cloreto de ferro. E aí vem, por último, o NOx. Por exemplo, o NOx desse ferro aqui vai ser, no caso, 3. Né? Vai ser 3 o NOx. Por quê? Porque o cloro tem um NOx menos 1, né?
ele é menos 1. Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Então, para anular esse menos 3 do cloro, o ferro vai precisar de mais 3. Aí anula, dá igual a 0, tá? Então, o NOx dele é 3. Por último, eu coloco só aqui entre parênteses, algarismo romano, tá? Eu coloco o número 3. A mesma coisa acontece aqui com o ferro Cl2, que é o cloreto de ferro 2. Por quê? Porque o NOx aqui do ferro vai ser 2, porque tem 2 cloro, o cloro negativo é menos 1, né? Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Para anular o menos 2, tem que ser o mais 2 do ferro, tá? Então vai ficar cloreto de ferro 2, entre parênteses. Então, essa daqui é fácil, acontece também com quem? Com o chumbo, né? O chumbo vai ter o NOx 2 mais e mais 4 também. Então, vai variar dessa parte aí do chumbo, desse mesmo forma que variou do ferro. Entendido, gente? Vamos agora, outra peculiaridade é falar sobre o hidrogenassais e o hidroxissais. O que são isso? Os hidrogenassais são aqueles sais que têm a característica com o hidrogênio, né, como se ele tivesse o hidrogênio na sua composição. E, digamos que ele pareça com um ácido, né, com hidrogênio ionizado. Já o por isso que chama assim, ó, hidrogenassais, né? Então, até aqui, ó, hidrogênio. Já o hidrox quer dizer OH, tá? Então, o hidrox, ele tem uma característica, digamos assim, parecida com o ácido básico, o sal básico, né? Então, o que acontece? Ele vai ter na sua composição digamos, a conjuntura de uma base. Eu dei um exemplo aqui, os dois, né? Esses dois são hidroxissais, eles têm hidroxila, ó, todos os dois. Então, como que vai acontecer a nomenclatura? Eu vou ter que usar o mono, se tiver só uma hidroxila, ou a mesma coisa acontece com o hidrogênio, tá? Eu vou até colocar depois aqui o exemplo, onde tem o hidrogenossais, que eu não coloquei nessa parte, né? Ele tá aqui, eu vou até fazer rapidinho aqui para você ver, tá? Então, a gente vai justamente observar o seguinte. Como ele só tem um hidrogênio, então tanto faz eu botar a palavra mono aqui na frente, tá? Tanto faz eu colocar a palavra mono, hidrogênio, aí o nome do ânion, que é sulfato, e depois do cátion, que é de sódio, tá? De sódio. Certo? Preciso colocar quando é só um? Não. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se você observar, acontece aqui quando a hidroxila só é uma. Então, eu preciso botar aqui, ó, monohidroxicloreto de cálcio, né? Por que eu coloquei hidrox? Porque é um hidroxissais, porque parece com uma base, tem a hidroxila. Por que eu coloquei hidrogênio? Porque parece um hidrogenassais, tá? Por conta do hidrogênio ionizado bem aqui no meio. Então, você tem que só observar isso. Aqui, como tem duas hidroxilas, eu coloquei dihidroxifluoreto. Salvador, se tivesse 3, eu colocava trihidroxifluoreto, se fosse 3. Se fosse 4 OHs, eu colocaria tetrafluoreto de alumínio. Tá certo? Essa peculiaridade a gente resolve mais ou menos dessa forma. Bom, gente, nós estamos trazendo essas peculiaridades agora, falando sobre sal hidratado. Que é isso? Um sal que tem água é exatamente isso. Na sua composição, o sal possui, digamos que, água na sua composição. Por exemplo, para poder eu dizer, por exemplo, se tiver 2 moléculas de água junto naquela estrutura daquele sal, eu vou dizer dihidratado. Se tiver 3, trihidratado, tá? É assim que funciona. Então vamos observar aqui. Aqui nós sabemos que é sulfato de sódio, ó, sulfato de sódio
decahidratado, ó. Sulfato de sódio decahidratado. Por que deca? Porque são 10 águas, tá? Cloreto de sódio pentahidratado, tá? Cloreto de sódio pentahidratado. Não tem nada de difícil, né? Então é só você observar, você sabe o nome do sal e depois você olha quantas águas tem na sua estrutura. Aqui está dizendo que tem 10 águas na estrutura desse sal. Junto com esse sal tem 10 moléculas de água, tá? Por cada molécula de sal. Então, a outra peculiaridade são os sal mistos. Como assim? Nós sabemos que um sal é formado por um cátion, né, que são os metais, aqueles metais da família 1A, da primeira coluna, da tabela, da segunda coluna, e aqueles de transição que ficam no meio, né? Esses são os cátions. Os ânions são aqueles formados por, digamos, não metais, geralmente vem pelos halogênios, cloro, bromo, e vai variando, carbono, né? Todos aqueles que não são metais, oxigênio, e aí formam os sais, certo? Só que os mistos, eles têm assim, ou eles vão ter 2 cátions, ou eles vão ter 2 ânions. Por exemplo, tem sal que tem 2 cátions e 1 ânion. Tem sal que tem 2 ânions e 1 cátion. Então tem que observar isso, tá? Vamos observar aqui, ó, esse primeiro. Ele vai ter, ó, o potássio e o cálcio. E aqui vai ter, né, no caso, o fosfato. Nesse caso aqui, vai ser 2 cátions, são positivos, ó, que são metais, e nós vamos ter um ânion. Então vai ficar fosfato, que é o ânion primeiro, de potássio e cálcio. Eu cito os dois, tá, gente? Ó, potássio e cálcio. Eu cito os 2 cátions. Já aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui vai ser assim, ó. Fosfato de magnésio e amônia. Eu estou citando também os dois, né? Nesse caso aqui. Já aqui, ó, eu vou citar cloreto, brometo de cálcio. Eu falei, ó, 2 ânions e 1 cátion, que é o cálcio. Entenderam? Né? Mais ou menos dessa forma que funciona, tá bom? Então, gente, por último eu vou citar alguns exemplos de sais do nosso cotidiano, né, que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, sal de cozinha serve para quê? Para alimentação, né? Ele serve também para tratar, digamos, se você está com problema estomacal, faz o soro caseiro, né? O que mais? O cloreto de sódio, ele está composto, a gente precisa do cloreto de sódio no nosso organismo. Tem também o iodeto de potássio, que ele está juntamente, tá? Juntamente com o cloreto de sódio, ele é adicionado juntamente com o cloreto de sódio, justamente para combater, evitar o chamado bôcio. Que esse bôcio, gente, ele é como se fosse uma inflamação da glândula da tireoide. E ele é utilizado justamente na alimentação para isso, para poder esse bôcio que é chamado, né, não crescer, não se desenvolver, tá? O próximo que a gente está vendo aqui é justamente, né, o fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio, ele é utilizado na fluoretação da água e também naquela... por que essa fluoretação da água? Colocado flúor na água? Porque na água da cagesse, digamos assim, né, da água encanada, ela vem, algumas pessoas bebem, algumas pessoas escovam os dentes, e aí esse flúor vai ajudar a combater a cárie, tá? Então ele também é colocado dentro da estação de tratamento da água, tá? O próximo que a gente vê aqui é justamente o bicarbonato de sódio, quase esqueci o nome. Bicarbonato de sódio. Aí é feito para fermentação da indústria, né, de bolo. Bicarbonato de sódio também, ele é utilizado como remédio, né? Tá com problema estomacal, empachamento, ele é utilizado nessa parte, certo? Outra ele também serve como extintor de incêndio. Eu acabei de olhar aqui também,
eu estava em dúvida, ele também serve como extintor de incêndio, tá? Gente, existem vários sais que são do cotidiano. Eu estou citando aqui os 4 principais que a gente utiliza bastante, que está na nossa casa, tá bom? E espero ter ajudado vocês. Dê uma revisadazinha em inox, em nomenclatura de ácidos, para poder vocês entenderem a nomenclatura de sais, que é muito importante e cai bastante nas provas externas, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.